Ótima tarde a você, seja bem-vindo investidor, seja bem-vinda investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo no nosso BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu, Daniel Morales, nesse bate-papo, nessa conversa até as 3h30 com o Alan Gani e também com o Alexandre Cabral. E hoje, segunda-feira, temos Eric DK, analista político, aqui conosco, como todas as segundas-feiras. Bom, vamos dar aquele nosso panorama do mercado internacional. As bolsas europeias fecharam todas no patamar negativo, né? Toda aquela situação de escalada de tensão, clima, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, aquela tensão na Europa faz com que as bolsas europeias caiam nessa segunda-feira. A DAX na Alemanha caiu 2,07%, FTSE no Reino Unido caiu 0,42%, o CAC na França caiu 2,04%, o índice Eurostoxx caiu 2,17%. As bolsas russas, olha só como elas estão operando. Bolsa russa caindo mais de 10%, uma delas caindo 10,50%, a outra caindo 13,21%, as bolsas russas caindo bastante forte, principalmente aí por conta dessa escalada. Hoje teve coletiva, né, pronunciamento do ministro da Segurança lá da Rússia, né, o Sergei Lavrov falando, e também o Vladimir Putin falando sobre essa questão, falando também sobre um possível encontro entre as nações para selar um acordo, para selar pelo menos alguma situação ali, né? A tirada do pé nessa tensão na quinta-feira, com o secretário de Segurança dos Estados Unidos e o secretário de Segurança da Rússia, intermediada ali pela França. Ou seja, a gente fica de olho, a gente fica vendo aí o que está acontecendo nessa situação, né? Joe Biden segue falando, né, que a Rússia vai ter um dia ali para poder fazer a invasão da Ucrânia. Bombardeios foram ouvidos naquela região que está sendo disputada, né? A República de Donetsk, a República de Lugansk, são duas regiões ali de conflito, de bastante conflito. A região de Donbass também, ali na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Enfim, uma série de acontecimentos, quando a gente imaginava que talvez as vias diplomáticas elas fossem ser colocadas ali em prática, aparentemente as conversas sobre tensões seguem dando o tom dessa questão. Nos Estados Unidos, as bolsas também caem. Dow Jones cai 0,68%, o S&P cai 0,72% e a Nasdaq ainda cai um pouquinho mais. Claro, estamos chegando perto de março. Março é aquele dia D, né, da reunião do Fed, quando provavelmente vão começar a ser elevados os juros. Já tem gente falando que até 2023 o Fed vai ter que elevar os juros pelo menos 9 vezes. Tá? Então, isso acaba trazendo, né, essa incerteza para o mercado, acaba trazendo, claro, os reflexos, principalmente na Nasdaq, que a gente vê as ações de tecnologia sofrendo bastante com essa perspectiva de aumento de juros. Tá? Então, as bolsas americanas, eu falei que elas estavam caindo, mas elas estão fechadas hoje, para falar bem a verdade. São só os futuros americanos que estão operando nesse momento. Tá? Hoje é dia do presidente lá nos Estados Unidos, está em feriado, né? As bolsas nem abriram e eu fui traído aqui pelos índices. Mas o Dow Jones está subindo 0,10, o S&P subindo 0,03 e a Nasdaq sim está caindo 0,23%. Tá? O dólar caindo nesse momento, 0,82%, deixa eu ver se está caindo mais agora, o dólar 0,92%, aos R$ 5,09. Esse é o panorama do dólar, que segue caindo, mais um dia de queda no dólar, hein? E aí a Bolsa Brasileira operando em leve alta de 0,18%, seguimos ali na casa dos 113 mil pontos.
Varejistas caem, Lojas Renner cai 4,09, assim como Americanas. Americanas que sofreu uma tentativa de ataque hacker aí, a empresa tirou vários sites, né, e marketplaces do ar, então os investidores acabaram ficando um pouco tensos aí com essa situação. Positivo cai 4%, a Natura cai 3,7%, e aí a Marfrig cai quase 4% também, 3,9%, tem Braskem caindo também. Nas mais altas a gente vê Sabesp subindo 3,75%, num movimento de otimismo dos investidores ali com uma possibilidade de privatização. Entre parênteses aqui, mais uma possibilidade de privatização, que praticamente todos os governadores do estado de São Paulo dizem que vão privatizar a Sabesp. A gente pode até retomar esse papo aqui com o Cabral e com o Gani, mas o próprio João Dória falou isso, o Henrique Meirelles falou isso, né, que é da equipe do Dória. Rodrigo Maia, quando entrou para integrar a equipe do João Dória, também falou isso, e os investidores ficando animados, mas até agora não saiu a privatização, e agora com o ministro Tarcísio falando que, se for eleito aqui em São Paulo, uma das primeiras medidas deles é privatizar a Sabesp, o investidor fica otimista. Enfim, é só um panorama aqui do que a gente vai debater daqui a pouquinho. Bom, esse é o cenário, esse é o panorama aqui dessa segunda-feira, e deixa eu trazer aqui o Daniel Morales para a gente começar esse nosso bate-papo, começar com as principais notícias que vamos, claro, repercutir com o Gani e com o Cabral. Muito boa tarde, Daniel Morales, ótima segunda-feira para você. Boa tarde para você, Felipe Nascimento, ótima tarde para você e também para todo mundo que agora está ligadinho aqui no BMC Market. Vamos junto que tem bastante coisa para debater nessa segunda-feira. É isso aí, além de Sabesp, além de questão da Ucrânia, além de todas as questões que eu trouxe aqui nesse comecinho, a gente tem também algumas notícias do corporativo para trazer aqui também e colocar na nossa pauta, porque a Embraer ela entregou 141 jatos ao longo de 2021, são 48 comerciais e 93 executivos. De todos esses 141, 55 foram entregues apenas no quarto trimestre. A companhia também afirmou que a carteira de pedidos totalizava 17 bilhões de dólares no dia 31 de dezembro, o maior valor desde o segundo trimestre de 2018. Segundo a Embraer, o valor atual da carteira de pedidos já reflete o resultado da negociação com a Força Aérea Brasileira, aquela que reduz de 28 para 22 o total de aeronaves KC-390 Millennium, essas que seriam entregues aí nos termos dos aditivos contratuais. A Marfrig informou que, em fato relevante, que o seu conselho de administração decidiu que a companhia deve exercer seus direitos de acionista para passar a influenciar na administração da BRF. Assim, a companhia afirmou que vai apresentar à BRF chapa de candidatos a serem indicados para o conselho da empresa, para a próxima Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia, que vai ser virtual em função da pandemia, vai ser realizada no próximo dia 28 de março. E o incêndio atingiu a fábrica de calçados da Alpargatas, em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. De acordo com a empresa, o incêndio não teve um impacto significativo nas instalações, que são responsáveis por pelo menos 3% de toda a produção da Alpargatas. A empresa afirma que está acompanhando a apuração dos fatos pelo Corpo de Bombeiros e demais autoridades, bem como a determinação das perdas e danos materiais, incluindo o acionamento do seguro. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve nenhum ferido. E a Enalta Participações informou o início da perfuração do primeiro poço exploratório na bacia Sergipe-Alagoas, onde tem parceria com as petroleiras norte-americanas ExxonMobil e Murphy Oil. Segundo a Enalta, a perfuração está sendo realizada pela sonda West Saturn, com duração estimada entre 2 e 4 meses. A Enalta Energia, controlada da companhia, possui 30% de participação em 9 blocos na bacia de Sergipe-Alagoas. É isso aí, pessoal. Seguimos então com o nosso BMC Market. Agora eu quero trazer o Eric DK, não. O Alan Gani e o Alexandre Cabral também para a nossa conversa, junto com o Daniel Morales. O Daniel Morales que já estava percebendo ali, ó, o Eric tá aí, o Eric não tá aí, já estava de olho ali. Não está aqui por enquanto, só daqui a pouquinho. Então, boa tarde, Alexandre Cabral. Boa tarde, Alan Gani. Muito boa tarde, Felipe. Muito boa tarde, Dani, Cabral e a nossa audiência. Fala aí, meu povo, beleza? Boa tarde. 5 dias pro feriadão.
Já tá na contagem regressiva, Cabral. Pô, você me permite, Felipe? Você me permite? Feriadão. Eu queria parabenizar, eu queria parabenizar a nação Galo pela vitória histórica, sendo o maior time do Brasil ontem, porque teve o... Ganhou do maior time do Brasil, tá certo, parabéns. Não, parabéns, mas parabéns. Sim, o Atlético Mineiro se tornou o maior time do Brasil. Eu queria parabenizar a nação Galo que nos assiste. Ô, Gani, Nação Galo que nos assiste. Será que tem 40 pessoas assistindo? 621, 10% não. Deve ter umas 6. Ô, Gani, você que entende tudo de futebol, tem um nome dado para um time que ganha vice de um campeonato que ele só disputou porque foi vice? É vice do vice, mano. Ele só disputou o campeonato porque foi vice. Se fosse campeão, não tinha disputado. Não tinha disputado, é verdade. Vice do vice. Mas eu não ia perder a oportunidade de cutucar o Cabral, né? Quanto é o time, Felipe? O meu? É. É um grande Corinthians. Já jogou segunda divisão, esquece. Já. Quanto é o time ganha de São Paulo? Você me respeita, Cabral. Não, eu te tem respeito história que você aqui. nunca jogou segunda divisão. Respeito, mas tá bem pra caramba, hein? Mas... Ontem ganhou um jogo, o Espaço Laser deve estar subindo, Maria. 3-0. 3-0 em cima do 3-0. Santástico. Mas aqui o assunto não é futebol, a não ser que a gente fale do Vasco, que vai receber investimento aí de 700 milhões. Você viu, Cabral? Pô, eu torço, eu quero que o milhões. futebol se fortaleça. Eu só acho que o cara, quando chegar no Vasco, vai ver, não, e vai embora. É que ele ainda não chegou no Vasco, aquele filho ali tá me deixando maluco. É que ele não chegou no Vasco ainda. Quando ele chegar no Vasco, ele vai falar, é isso? Vou embora. Vai embora. Mas é o que disseram Mas eu até quero do Cruzeiro, forte, né? maluco. Quando o Ronaldo Fenômeno fez o investimento lá, falou, olha, a hora que ele olhar tudo que tem ali, vai embora. Não foi embora até agora, deve ter olhado tudo e falou, vale a pena. Assim como talvez os investidores do Vasco, né? Senhor Alexandre Cabral. Você acha que cabe para mais times essa história de clube virando empresa, clube precisando ter as contas em dia, precisando pelo menos ter mais transparência? Vale, né, Cabral? Deveria valer, mas muito dirigente vai perder salário, né? Vai deixar de se aposentar, fazer fortuna, porque não vai poder mais fazer nada, porque a empresa, o time vai virar sério. Não vai virar mais o cara dono do time. Vai ter confusão. Vai ter muito dirigente aí que vai dar pânico. Cara, como é que eu vou pegar 50 milhões por ano do clube? Mas, poxa, que situação triste, né? O cara não poder pegar 50 milhões. Do clube, 30 milhões, Poxa, 20, é uma situação complicada. Esse país não... É que nem Flamengo. Flamengo negociou Romário, eu acho que 2 anos, 4 vezes, coisa assim. Teve um dirigente do Flamengo que negociou um jogador por semana no período que ele ficou 2 anos no poder. Ele negociou 104 jogadores em 2 anos. É o trade futebolístico. Esse ama pra caramba o Mengão. Sabe só escolher craque. 104 jogadores em 2 anos. Tá de brincadeira. Mas já pensou a gente ver a negociação na Bolsa? Já pensou? Ia ser legal. Isso que eu queria, pô. Já pensou, você investiria no seu Flamengo? Eu não sei se ia ser emocional, sabe? Você apostar contra e torce pro seu time ganhar. Vai chorar. Mas como ação sim, eu investiria. Como eu investiria também em time que nunca caiu, São Paulo, Santos, os demais eu não sei. Mas time que nunca jogou na segunda divisão teria chance de ter ações. Time que já jogou, ela já é depreciada, ação não tão respeitada. Não já fez a RJ, já tá... Deu a volta por cima e segue o jogo. Vamos falar de privatização da Sabesp? Vocês viram aí? Sabesp, a maior alta no pregão dessa segunda-feira. O ministro Tarcísio falou, olha só, ele, claro, já está pré-candidato ao governo aqui de São Paulo, falou, uma das minhas primeiras movimentações aí vai ser privatizar a Sabesp. Eu ganho. Todo mundo fala isso, né? Foi no preâmbulo aqui que eu fiz. Pô, todo mundo fala isso, não foi só do Dória, eu comentei do Dória, Henrique Meirelles, o Rodrigo Maia, que são do mesmo grupo político ali, mas anteriormente muita gente falava dessa privatização de Sabesp, mas na hora do vamos ver acaba sendo uma coisa um pouco mais complicada, né? Usar empresa, parece que está usando empresa como palanque político, assim como a gente vê com Petrobras também, né? É uma questão
sensível aí. Assim como vocês acabaram de dizer corretamente, que quando o time vai virar empresa, vai ter essa lógica aí do lucro e tudo mais, isso fere alguns interesses, né, de dirigentes, burocratas que acabam ganhando dinheiro não pelo mérito ali da sua gestão. E aí, evidentemente, que a privatização sempre esbarra também em interesses, né, de grupos organizados que acabam freando qualquer tentativa de privatização. É por isso que é tão difícil privatizar uma Petrobras, um Banco do Brasil e também, no nível estadual, uma Sabesp. Tomara, independentemente de quem quer que ganhe no estado de São Paulo, que essa pauta avance, né? Porque a gente percebe que as empresas que foram privatizadas, elas acabam se tornando muito mais eficientes, entregando mais para a sociedade, reduzindo seus preços, aumentando a qualidade, aumentando a arrecadação do governo, gerando mais empregos. Então, tomara que essa lógica aí prevaleça, mas não é fácil. Não é fácil. E aí, Cabral, como que você vê essa situação aí? É a promessa de político, né? Eu torço para que aconteça, mas a promessa de campanha. Eu torço muito para que aconteça, muito, de verdade. Mas vamos ver se essa promessa é mais uma promessa ou se vai ser efetivada. Tarcísio tem feito disparado o melhor ministério do Grupo Bolsonaro. Assim, ele é o Flamengo, não tem ninguém próximo dele, mano. É lá na frente. Disparado, mas muito disparado. Se ele conseguir repetir no estado, pô, São Paulo voa, mano. Precisa ver se ele tem chance, né? Se ele conseguir ser eleito, além de ser eleito, conseguir fazer o que ele fez no federal, que é diferente. A verba é diferente, o dinheiro é diferente, ele não emite, ele não faz acordo com o Tesouro Orçamento, é outra história. Mas se conseguir, São Paulo voa, mano. Não, e tem outra questão, né? Você tem aí, no caso, pelo menos as pesquisas indicam aí o Alckmin e o Haddad fortes, né? Mas teoricamente só que o Alckmin, se não disputar o governo do estado de São Paulo, aí a situação pode mudar de figura, né? Eu acho que o Alckmin não vem, eu acho que vai meio assim, Boulos tentando correr por fora, mas fica, sei lá, Haddad, ele, França. O pouco que eu entendo de São Paulo, eu nunca voltei aqui. O pouco que eu entendo, eu acho que esse trio aí acaba brigando pelo segundo turno. Eu acho, né? Eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas por intuição de quem mora aqui e não vota aqui. Por que eu não voto aqui? Porque quando eu cheguei aqui em 2001, foi o ano que eu conheci umas 10 pessoas que vieram junto comigo por coincidência. Não conhecia do Rio, acabei conhecendo de São Paulo. E desses 10, a metade trouxe o título. A metade foi chamada para a eleição no ano seguinte para trabalhar para a eleição de Lula 1. Aí outra metade foi chamado a mesma metade para chamar para prefeito. Aí eu falei, eu atualizar o título para trabalhar domingo, tô fora, voto no Rio até hoje. Vou trabalhar domingo no Pactual, certo? Prefiro trabalhar no Pactual. Porra, muito melhor, imagina. Trabalhar domingo? Pô, é chato pra caramba, maluco. Não, que mano, é pátria os outros fazem, mano. Pô, que nem uma vez. Posso contar uma história de 1 minuto? É do aqui? Pactual? Rapidinho. Não. A primeira eleição de Lula. Primeira eleição de Lula, votando não sei o quê, aí um amigo meu ia votar na mesma escola. Ele ia votar numa sala, eu ia votar em outra, e o pessoal, todo mundo pra praia, todo mundo combinado praia. Só que eu ia com ele e um grupo separados, né? Só que o meu votar foi muito rápido, não tinha ninguém. Ninguém, literalmente, 8 horas da manhã, sei lá que horas abre, 7, 9, votei ninguém, todo lá de fora da escola esperando, vem ele correndo que nem um doido. Corre comigo, corre comigo, corre comigo. Os dois correndo no meio da rua, ele, vambora. Eu falei, que houve, maluco? Você não sabe, o pessoal da minha zona lá, da sala que ele ia votar, 2 faltaram. Chegou o juiz, deu o primeiro da fila. Você vai trabalhar em nome do Brasil, de não sei o que, da eleição. Ele falou, eles não tinham meu documento, não tinham nada, saí correndo. Não tem foto no negócio. Nossa. Saiu correndo. Não vai dar em nada. 2002 essa história. Já caducou há muito tempo qualquer processo. Já prescreveu. Eu trabalhei em 5 eleições. Eu não trabalhei em nenhuma, mano. E não quero. Ô Cabral, diretor tá falando o seguinte, que isso é desculpa, que ele transferiu do Rio para cá, não foi chamado, e falou para você aproveitar esse ano para transferir seu título aqui para São Paulo,
porque você já vai ter que trabalhar na cobertura aqui na BMC, então não vai no poder domingo, trabalhar lá. animadão. Então, Tá bom. E fora o seguinte... Todos os domingos você vai estar aqui. O primeiro BMC. turno é sempre aniversário do meu pai. E meu pai é aniversário 3 de outubro, sempre. Aí no segundo, que às vezes eu vou, às vezes não. A primeira é sempre turno. E uma coisa que eu deveria ter feito, que algumas pessoas fizeram na última eleição, é voltar na outra cidade. O TSE permite agora. Então eu aqui posso votar pelo Rio. Só que tem um prazo Y para fazer que eu não sei quando é. Daqui a pouco vai começar a surgir essa história. É bom procurar agora, né? Porque depois, quando chegar perto das eleições, esquece. Aquilo tudo vai ter um inferno para entrar. Mas tá tudo muito eletrônico, né? Mas é bom já poder verificar agora, né? Porque depois, se você for... Você dizer que, na boa, não vou mentir. Nada de trabalhar em nome do Brasil domingo. Tô fora, mano. Olha, eu trabalhei e foi um horror. Então, foi isso. O problema é que deve ser, você ficar parado na parede. João. Agora é Maria. Não pode tirar foto, hein? Mas eu Assina aqui. Mas eu ganhei em folga. Aí eu vou chegar pro Felipe e vou falar, Felipe, eu não vou não, porque ontem eu trabalhei em favor do Brasil. Vou parar na Nicole, mano. Não, mas Foco. Você tem Eric direito. DK, analista político. Mas eu não quero trabalhar, não. Tem uma pergunta aqui, mudando de assunto, senão o Cabral vai falar, não vou trabalhar mais, nem Porra, pra que lugar, chato, nem mano. coisa. Deve ser trabalhar desse O Felipe tá perguntando assim, ô Gani, Cabral, na visão de vocês, o mercado internacional já precificou a maior parte dessa tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia? Ou talvez alguma questão ainda mal resolvida e que pode desenrolar ao longo dessa semana, inclusive, tende a mexer ainda mais com os mercados, na visão de vocês? Desculpa, Gani. Não, vai você. Eu acho que pode piorar se a guerra for pior. Se eles forem pra capital, se tiver resistência do outro lado, se tiver a Polônia vindo por cima, mandando... Biden falou que não vai mandar tropa, mas manda armamento. Se esse negócio, em vez de ser uma guerrinha de meia hora, durar 20 dias, um mês, isso não tá no preço, não. Não tá, não. Se o negócio piorar, aí a Rússia vai lá, corta o gás no finalzinho do inverno pra Europa. Da onde vagabundo vão esquentar, maluco? Então, pra mim, assim, tá no preço aquele, oi, tudo bem? Vamos ou não vamos? Vai, não oi, olha só, pode ser que Odisseia, Marlin, Varlin, sei lá, pegue independência, ok, mas se o negócio virar feio, tá no preço, não. Porque não é uma guerra no Afeganistão, não, mano. Que é no coração da Europa, deixando a Europa com frio. Não tá, não. Concordo com você, Cabral. Ia dizer exatamente isso. O que está no preço é esse diz-que-me-diz-que, né? Olha, o Biden falando, as tropas estão a qualquer momento para invadir. Olha, invadir. Aí o Putin diz, não, isso é fake news da imprensa americana, nós não invadimos coisa nenhuma e tal. Então, isso está no preço, né? Já que já gera aí toda uma volatilidade. Agora, o conflito de fato, a hora que ocorreu, tomara que não, mas se ocorreu o conflito, isso não está no preço e aí a gente nem sabe para onde esse preço vai. Principalmente se o outro lado do continente se meter. Aí vai começar uma guerrinha comercial, aí se a China resolver entrar, aí a guerra vai ser mais comercial do que de vida, entendeu? E isso ferra tudo. É complexo demais essa situação. Quer dizer, eu não quero guerra de vida, entenda, pelo amor de Deus, desculpa até o termo. Guerra de vida, que eu digo que uma guerra, teoricamente, morre pessoas. Mas o negócio vai ser mais comercial do que vida. Vai ser um dando canetada no outro, dando canetada do outro e Europa sem conflito. No meio, né? Quem está com mais medo disso tudo é a Europa. Alemanha, França, deve estar... Por isso que Macron não para de ligar pro Putin, mano. O Macron tá querendo ser o Ele deve estar intermediador desesperado. aí, ó. Eu te digo que ele não está preocupado em ser herói, ele está preocupado em não ficar com frio. Mas é por isso que, por exemplo, a Alemanha resolveu se pronunciar pela primeira vez agora, porque eles nunca falam nada, né? Vocês repararam que o chefe do chefe está na sala? Mas voltando, sim, a Alemanha resolveu, agora que eu reparei, deixa eu até me posicionar melhor, porque ele está ali. Então, sim, a Alemanha resolveu se posicionar para ver, já saiu da sala já, para ver como é que está a guerra. Tá todo mundo com medo de frio, maluco.
O pessoal tá com medo de passar frio do caramba lá. O inverno acabou, não. Tem uma leitura de que o Putin gostaria de fundar a ex-União Soviética, né? De reconstruir. Não sabia disso, não. Existe essa leitura. Eu não compactuo muito com ela, para falar a verdade. Eu vi uma outra análise que eu achei bastante interessante, é que é o seguinte, o que o Putin quer é cada potência na sua zona de influência. Então, a Rússia se aproximou muito da Alemanha e da França comercialmente, principalmente na questão energética, e o Putin quer manter essa relação com os dois países e também não quer, evidentemente, que a Ucrânia entre para a OTAN que tem como seu principal adversário a própria Rússia. Então, o que o Putin quer, eu achei que essa análise faz mais sentido, é cada um na sua zona de influência. A China tem a sua zona de influência ali na Ásia, né, sobre os países do Sudeste Asiático, os Estados Unidos tem uma grande zona de influência na América Latina e a Rússia naquela região. E é por isso que tem essa escalada aí dessa tensão. Ô Gani, diga. Mas você acredita que alguém vai ceder ou tem que ceder nessa história? Boa. Eu acho que tem que ceder e vai ser aquela coisa, os dois cedem de um lado, viu, Morales? Porque não tem como. Não acho que um vai sair de fraco na história, não. Principalmente o Putin, tá? Eu não acho que o Putin simplesmente vai falar, olha, entreguei aqui, vocês estão certos, Ucrânia entra para a OTAN, certo? Questão aí do gasoduto Alemanha-Rússia, agora tem uma aproximação da Alemanha. Não, acho que não. Acho que o Putin não vai ceder tão fácil. Se ele ceder, ele vai querer uma contrapartida do outro lado, do tipo, me garanta aí que a Ucrânia não vai entrar para a OTAN, certo? E eu tiro as minhas tropas aqui da fronteira. Eu já escutei um papo que ele está querendo a região separatista ali. Dá o separatista para ele acalma. Só que eu não entendo de geopolítico o suficiente para dizer nada além disso. Principalmente aquela região. E uma curiosidade que eu tenho, que eu também não sei da resposta, a Arábia produz muito gás? Um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Ela também tem gás? É uma dúvida. Porque a Arábia e a Europa não é tão complexo, não é tão assim, Brasil e Europa não é tão distante assim, não. O problema passa ali pelo Egito, né? Se for o caso, eu não sei como é que é. Construir o gasoduto, tem toda essa questão. Né? Mas tem que começar, né? E tem uma outra questão que é interessante, que é o seguinte, essa aproximação da Rússia com a China. A China depende muito de petróleo, e esse petróleo vem via mar. Só que essa aproximação com a Rússia, é possível você construir oleodutos entre Rússia e China. E aí, estrategicamente, a China se torna menos dependente do petróleo marítimo, o que a fortalece ainda mais. É isso. Entendi. E tem até, o Cabral falou dessas regiões separatistas aí, são praticamente 3 regiões ali, né? A região... Quero ver você pronunciar esses nomes. A região de Donetsk, famosa pelo Shakhtar, né? Shakhtar Donetsk. A região de Lugansk e a região de Donbass, né? São 3 regiões ali que fazem parte das separatistas. Na verdade, Donbass é mais na fronteira, a Rússia e a Ucrânia, Donetsk e Lugansk estão um pouquinho antes aqui, mas são umas regiões separatistas pró-Rússia, na verdade, né? Elas querem se separar da Ucrânia e fazer parte da Rússia, né? São as repúblicas populares chamadas ali. E acabou de sair uma informação da TV estatal russa que Vladimir Putin vai fazer um discurso televisionado em breve para falar sobre esse reconhecimento dessas 2 regiões separatistas, né? Ele diz que provavelmente ele vai declarar formalmente, ele vai reconhecer formalmente essas 2 repúblicas aí, e diz que o ministro da Ucrânia, né, quer retomar à força essas 2 regiões. Olha o motivo do teco aí. O Putin, não entendi? Olha o motivo dos teco aí. Porque Putin vai reconhecer, aí vai falar, já que você me reconhece como russo, eu reconheço. Aí vai lá e entra. Aí o ucraniano falou, você entrou, pronto, o teco está instalado. Exatamente, mas não é. E foi nessa região que hoje foram ouvidos bombardeios, sirenes de alerta para os cidadãos ali. Então essa é a região que o bicho está pegando lá, que o negócio está meio tenso. Então
aquela teoria do Cabral, se um passar para um lado, outro passar para o outro, acontecer qualquer problema naquela região ali, aí é que o caldo acaba engrossando. Faz sentido. Se a Ucrânia conta, maluco, ó o teco aí. E aí isso pode desandar. E aí tem aquela questão, né? O Macron está fazendo a articulação para reunir Rússia e Estados Unidos. Os Estados Unidos falou que só participa se a Rússia falar que não vai invadir a Ucrânia. A Rússia fala que só vai participar da reunião se os Estados Unidos se comprometerem com questões de segurança. E aí já da própria Rússia, né? Então fica nesse vai, não vai, que o mercado já precificou, como vocês disseram aí. Mas bem, o Cabral, eu vi aqui nas bolsas russas caindo entre 10% e 15% as bolsas russas. E se botar em dólar, cai mais ainda, né? Porque o rublo se arrebentou hoje. O rublo, na verdade, eu vi uma informação aqui que acabou se recuperando um pouco das perdas. Estava caindo 1,5% agora. Mas mesmo assim ainda tá tomando um calor aí, esse rublo aí. Enfim, bolsa não tá fácil para bolsa russa, tá russo para bolsa russa. Vamos chamar o Eric DK. Tá russo. Tá russo para Tá bolsa russo, a situação tá russa. Ele quase levantou. O Eric tá me segurando aqui, mano. Sabe por que isso aí que eu ia falar? Sabe por que ele não levantou? O Eric tá ali. Porque o Eric tá aí. Porque o Eric tá aí. Porque, pô, essa piada, eu não sei se o Eric vai aparecer na imagem. Quando aparecer a tela, não sei se vai ter o Eric ou se só vai ter a cadeira. Porque a piada é tão ruim, então acho que a cadeira tá levantando. Cabral. Já ele fala DK. Lá, isso que eu ia falar. O Eric não tá do lado do DK, ele tá do lado de lá da tela. Ô, Eric! Agora ele vai embora. Agora ele vai embora. Para poucos, hein, Gani? Mas vamos Para chamar poucos, para o poucos. Eric DK, analista político, tá toda segunda-feira aqui com a gente. Até ele saiu. O Eric também não tá do lado de lá. Sensacional. Isso aí, Eric, a piada é ruim demais, Eric. Tá é isso aí, Eric. mano. É isso aí, Bem-vindo, mano. meu amigo. Bem, olá, Filipão, olá, Gani, Dani, todo mundo que está nos assistindo, professor Cabral. Pô, cara, você começou bem mal, hein, Filipão, com essas suas piadas aí, tá doido. Muito ruim. Muito ruim. Até a audiência levantou aqui, ó. Mas, te falar. Ô, Eric, boa tarde para você, viu? Prazer falar contigo novamente. Muito bom te ver aqui. O Cabral voltou. De férias? Não estava de férias, não. Compromissos aqui internos. Aí na segunda-feira passada eu não estava por aqui. Bom seria estar de férias, viu? O CEO da DMC News? Com o CEO também. Ele estava por perto. Ô, Eric, como diz o Cabral, vamos falar de foco aqui, né? Falar um pouquinho. Ô, Eric, eu tava vendo, né? Tem bastante coisa falando, bastante notícia falando sobre essa PEC dos combustíveis aí, né? Era na semana passada que ia ter uma discussão, ia ter provavelmente até colocar em pauta no Senado, na Câmara também. Os líderes, né, os presidentes das duas casas falaram, não, a gente quer alguma coisa mais consensual, até para agilizar o processo. E aí parece que essa semana já começa com o pessoal falando, olha, talvez não vá conseguir ser votado nessa semana, talvez a gente não vai conseguir colocar em pauta essa semana, há algumas divergências ainda. Queria saber como que está essa situação da PEC dos combustíveis, a gente vai ter algum andamento nisso essa semana, não vai ter essa semana? Como que está essa situação, Eric? Felipe, esse continua sendo o tema aqui em Brasília, o principal tema que o mercado financeiro tem acompanhado. Ainda não tem um desfecho, tá? Ainda está sendo construído. O relator da proposta, que é o senador Jean Paul, divulgou no final de semana a íntegra do relatório, fez algumas declarações, gravou vídeo, mandou para a turma da imprensa, mandou para a turma do mercado financeiro. Só que das conversas que eu tive, Felipe, ainda tem muitas dúvidas, ainda há muitos pontos abertos, tá? E colocando todo mundo na mesma página, o que está sendo discutido hoje é um PLP, não é mais a PEC. Essa PEC, de certa forma, foi abandonada porque se concentrou nessa proposta que está no Senado.
Qual é um dos pontos hoje, Felipe, que tem causado ruído? Esse PLP mexe com duas coisas. Mexe com o ICMS dos estados, congela aquele imposto dos estados que trata ali dos combustíveis, e também há uma expectativa do governo federal encaminhar uma emenda, e essa emenda vai ser inserida nessa proposta, e essa emenda vai tratar de impostos federais, de redução, desoneração de impostos federais para combustível. Pegando a primeira parte, que é essa questão do ICMS, lembrando que o ICMS é um dos principais tributos que irriga ali o orçamento, o cofre dos governadores. O impacto estimado, Felipe, com essa proposta que já foi apresentada, é de cerca de 32 bilhões para os estados. E a turma não está querendo abrir mão dessa grana em ano eleitoral. Então, um dos impasses está nesse fato de tentar dimensionar o tamanho desse impacto nos cofres dos governadores em ano eleitoral. Então, aí já tem uma resistência. Com relação à questão dos impostos federais, ainda não se chegou a um consenso de qual vai ser a extensão disso. Se isso vai ser focado apenas no diesel, se isso vai se estender para a gasolina, para o gás, que vai para o botijão de gás da dona de casa. Isso ainda está em aberto, isso vai ser apresentado pelo governo, pode ser apresentado pelo governo nas próximas horas. Dentro dessa discussão, tem um ponto que é muito importante, que é o seguinte: essa é uma proposta que chama a atenção do mercado financeiro, porque conversa tanto com a inflação, redução da gasolina pode impactar na inflação, e também conversa com o fiscal, que é justamente esse ponto de que, desonerando os impostos, o governo, então, vai ter que buscar recursos aí para cobrir esse rombo que vai ser feito com a desoneração. E qual é a grande questão aí que está sendo colocada, que o mercado também está de olho? É o seguinte: por meio da PEC, como você bem colocou, que foi a discussão inicial, o governo não precisava, Felipe, mostrar como ia compensar uma possível desoneração que vai impactar os cofres da União. Por meio dessa outra proposta, que é esse PLP 11, que está sendo discutido no Senado, o governo tem que mostrar da onde que vai tirar o recurso para desonerar, para onde que ele vai tirar o recurso que vai cobrir esse rombo da desoneração. A grande questão, Felipe, é que no meio das discussões está surgindo propostas que vão alterar uma outra lei, que é a lei de LRF, e que, de uma forma bastante resumida para quem está nos assistindo, o governo, então, não vai precisar também nessa proposta ter que mostrar como vai compensar. E é aí que está a atenção do investidor, porque uma vez não precisando mostrar como vai compensar esse rombo, a gente não sabe qual vai ser o limite que o Congresso vai colocar para essa questão da extensão da desoneração, que vai impactar na questão fiscal. Então, é aí que está o jogo, é aí que está a importância, porque essa malandragem do parlamento de mudar a LRF vai possibilitar o governo a não precisar mostrar como vai compensar a desoneração, e uma vez não precisando mostrar como vai compensar, a gente não sabe qual vai ser o limite, qual é a extensão disso durante o debate. Existe, sim, o risco desse debate escorregar para depois do Carnaval, porque o tema ainda está ali em ebulição nos bastidores, mas lembrando, para quem está nos assistindo, a previsão inicial é de uma votação na quarta-feira, onde a gente deve ter bastante volatilidade aí dentro do mercado financeiro, se essa proposta avançando ou não no plenário do Senado. Ô Eric, só complementando um pouquinho sobre esse assunto, você falou que um dos motivos, né, pelo qual ainda não avançou é porque talvez o impacto, né, na inflação, ou o impacto até na ponta lá, não seja tão grande assim a despeito da grande mobilização de recursos. Isso acaba sendo verdade também por conta de algum receio ou por conta de alguma movimentação eleitoral? Porque a gente sabe que em ano de eleição, muitos políticos acabam olhando essa estratégia como uma estratégia eleitoral, olhando os ganhos e as perdas de se votar uma proposta dessa forma e desse tipo, né? Também poderia trazer consequências positivas ou negativas. Os políticos, eles olham por esse lado também, não só a questão de impacto na inflação, impacto no orçamento e outros impactos?
Bom ponto, Felipe. Como é que está a cabeça do político aqui em Brasília com relação a essa proposta? O Congresso, de certa forma, aprovando essa proposta que a gente está falando, ele vai autorizar tanto os governadores quanto o governo federal a desonerar o imposto lá na ponta. Então, vamos olhar para os governadores. Vai caber a cada estado, dentro da realidade orçamentária de cada estado, eles definirem qual vai ser o tamanho da redução do ICMS para impactar ali os combustíveis. Olhando agora para o governo federal, é a mesma lógica. Vai caber, então, ao time do Paulo Guedes, ao time da economia, dizer, a gente vai desonerar X ou Y do imposto federal para isso ter impacto ali na bomba para o consumidor. Aí, o que acontece? O que pode acontecer? Dentro da questão eleitoral, como você está colocando, o Congresso pode avançar na votação dessa proposta e colocar essa batata quente no colo dos governadores e também do presidente da República. O Congresso pode dizer o seguinte, a gente fez a nossa parte, só não teve redução da gasolina aí na bomba porque o governador não quis, ou então porque o presidente não quis. Então, dentro do jogo político eleitoral, isso pode acontecer, isso de fato pode ser construído. Lembrando que o governo federal não precisava nem dessa proposta, Felipe, para desonerar, para reduzir os impostos que tratam aí dos combustíveis. Ele, por meio de um decreto, que é um ato unilateral do presidente da República, já poderia fazer isso, entendeu? Mas acabou entrando no bojo dessa discussão, essa discussão que agora está no Senado. Então, na questão eleitoral, pode ter sim essa pressão do Congresso, dizer que fez o papel deles e empurrar essa batata quente, tanto para o governador que vai tentar a reeleição, quanto para o presidente que também vai tentar a reeleição em outubro. Maravilha. Fiquem à vontade, senhores. Vai lá, Cabral. Posso mudar um pouco de tema? Fique à vontade. PSDB está implodindo? Eduardo Leite foi convencido por Kassab? Cabral, esse é o tema 2 do mercado financeiro hoje, tá? A movimentação está fortíssima. Eu tive conversas nesse final de semana, na manhã de hoje, com integrantes da cúpula do PSD, e aí eu até comentei, Cabral, falou, o mercado financeiro está de olho, o que eu falo lá para a turma? Aí me disseram para dar o seguinte recado, diz que vai acontecer, que as coisas estão no forno, mas vai acontecer. O que vai acontecer? Do Leite ir para o PSD e ser esse candidato a presidente pelo PSD. É um jogo, é uma engenharia muito interessante, porque se a gente pegar os últimos movimentos do Kassab, o Kassab flertou com o PT, flertou com a possibilidade de ter também um candidato que era o Rodrigo Pacheco, e agora está trocando as peças, colocando o Leite como um potencial candidato aí do PSD. Na leitura política, o Kassab só tem a ganhar, tá, gente? Por mais que a turma tenha visto que ele flerta para um lado, flerta para o outro, ele só tem a ganhar, porque ele hoje está mais ligado, sim, a uma candidatura do ex-presidente Lula do que a candidatura do Bolsonaro, mas ele pode fazer o jogo de lançar o Leite ser o candidato, e se amanhã o Leite não for para o segundo turno, o Kassab, então, faz o movimento de retornar e apoiar o Lula no segundo turno, e aí fica bem um possível governo do ex-presidente. Então, faz todo sentido esse movimento que o Kassab está fazendo. Dentro do aspecto eleitoral, faz todo sentido qualquer partido ter um candidato presidencial, porque isso fortalece a imagem do partido nacionalmente, e então a expectativa é que, uma vez fortalecido nacionalmente, isso repercuta na votação para deputado, na votação para o Senado, que é o futuro Congresso de 2023. Então, nesses movimentos que estão tendo, que me chamaram a atenção é que o Rodrigo Pacheco deve fazer algum sinal de que não vai ser candidato agora, no mês de março, e aí vai se virar a chave, virando a chave, então, para o Leite entrar como candidato. Tem várias questões aí, tá, Cabral, que é bastante interessante da gente trazer. O Leite entrando no PSD, esse cenário se confirmando de que ele vai ser o candidato presidencial, não quer dizer que a vida dele está fácil, tá? Porque o PSD, assim como todos os outros partidos, tem várias realidades locais. E essas realidades locais vão se impor.
Vou dar um exemplo para vocês que é uma disputa que está bastante quente. A Bahia. Na Bahia, o PSD está muito ligado ao governador Rui Costa, que vai fazer palanque para o ex-presidente Lula. Então, na Bahia, a chance do Leite, mesmo candidato pelo PSD, ter entrada é bastante pequena. E se a gente for lá para o Sul, onde onde o Leite é governador, tem vários estados, tem várias regiões ali que apoiam o Bolsonaro. Então, o Leite amanhã vai ser um nome novo, o mercado está acompanhando, como diz a turma, os investidores, isso vai fazer preço, o Leite confirmando a candidatura dele vai fazer preço, mas depois a gente vai ter que ver como vai ser o desenrolar disso, como vai ser o avançar desses passos aí do Leite na campanha, porque também não vai ser simples. Dentro da questão do PSDB, está cada vez mais difícil ver o Dória deslanchando nas pesquisas. Hoje, inclusive, já saiu uma última pesquisa que mostra que ele está estagnado. Ele tem dificuldades hoje, inclusive, dentro de São Paulo. Se ele fizer um cavalo de pau na candidatura dele e tentar uma candidatura em São Paulo, ele também teria dificuldade. E isso, Cabral, é muito importante, porque a gente está falando do principal estado, de um candidato que era para estar aí como ponta de lança, que tem dificuldades dentro do partido, dificuldades dentro de casa, que é São Paulo, e que não tem demonstrado aí que vai deslanchar agora em 2022. Então, o PSDB pode sair, sim, muito mais enfraquecido nessas eleições. Uma foto que a gente vai ter disso, que é o sentimento político em relação ao PSDB, é agora, no mês de março, quando tem aquele período de troca-troca de partido. Há uma chance de uma grande debandada de parlamentares do PSDB para outros partidos, e isso só vai acontecer porque os parlamentares do PSDB entendem que hoje não tem nenhuma perspectiva de poder com o atual candidato. Então, a gente ainda pode ver um PSDB ainda mais enfraquecido nessas próximas semanas, nesse próximo mês, em meio a esse troca-troca, que é a janela partidária que começa a acontecer em março. Só mais uma pergunta para complementar. Então, Kassab poderia vir, poderia. Eduardo Leite presidente, Calil em Minas, Eduardo Paz no Rio e em São Paulo. Pois é, o desenho que o Kassab sonhava era ter o Alckmin candidato do PSD como governador em São Paulo. Isso vai ter que ser construído, porque São Paulo é o maior colégio eleitoral, tem esse buraco aí a ser preenchido. É mais uma dificuldade numa possível futura candidatura do Leite. Não tem nenhuma ponta de lança aí em São Paulo para o Leite. Então, é aí que tem problema. Lá no Sul, ele já está, de certa forma, resguardado, vai disputar votos ali com o Moro em algumas regiões e com o Bolsonaro em algumas regiões, mas quando a gente começa a subir aí para o Sudeste, a gente vê que ele vai ter essa dificuldade, principalmente em São Paulo. Ô, Eric, nesse sentido ainda, né? O Felipe está perguntando no chat aqui, se Leite vier candidato a presidente, existe a possibilidade da Simone Tebet, do MDB, vir como vice, ou ela já está com um prego batido aí para vir como candidata? Felipe, o MDB colocou essa candidatura mais para fazer preço, tá? Mais para movimentar e na hora de negociar, sentar na mesa de negociação, tentar escalar ali um pouquinho mais o peso dele dentro da negociação. A candidatura Simone Tebet também está com um dia e hora marcada, isso não vai avançar. Agora, falta saber para onde que o MDB pode plugar. Lembrando que o MDB também, Felipe, é um partido que tem várias realidades regionais. No Nordeste, por exemplo, o MDB é Lula. No Sul, as coisas misturam um pouco, fica mais Bolsonaro. Então, tem vários MDBs dentro do MDB. Então, há, inclusive, a chance de não ter nenhum candidato. Há, inclusive, a chance deles não se abraçarem com ninguém no nacional. Mas essa construção de terceira via ainda está em curso. Eu acredito que ali em abril, em maio, as coisas vão estar um pouquinho mais definidas, é ali que a gente vai começar a ver aglutinações desses candidatos da terceira via que devem ficar pelo caminho. O primeiro a ficar no caminho é o Pacheco, que já está com a dia e hora contada também. O Pacheco, lembrando, ele foi o único dessa terceira via que não teve nenhum evento para lançamento da pré-candidatura dele, mas a turma toda coloca ele como pré-candidato, porque o Kassab vinha batendo bumbo em torno disso.
A gente não tem nem declarações do próprio Pacheco nesse sentido de que ele vai disputar. Mas ele é um dos primeiros, né, nesse filtro que vai começar a se formar, a ficar no caminho. A Simone deve ficar também, e aí a gente vai ver o desenrolar dos próximos. Então, abril, maio, é que a gente vai ter as coisas bem mais definidas sobre isso. E tem essa possibilidade, inclusive, do MDB não apoiar ninguém nacionalmente. Há alguns meses, nós entrevistamos o Kassab aqui na BMC. E nós perguntamos sobre o Eduardo Leite, e ele foi categórico, dizendo que era um excelente político, mas não para essa eleição, né? Um excelente candidato. E aí, evidentemente, que ele mudou essa postura. Você acha que a mudança do Kassab se deve pelo fato de nenhuma terceira via ter de fato decolado nas pesquisas e ele enxergou ali uma oportunidade dele ser presidente e decolar, ou teve uma outra hipótese aí que você está enxergando? Eu acho que você está no caminho certo, Gani, porque a nossa conversa com o Kassab, se eu não estou enganado, foi ali em outubro do ano passado, outubro, novembro do ano passado. Ali estava muito embrionário essa questão de terceira via, inclusive não tinha nem lançamentos de pré-candidaturas. Então, assim, de lá para cá, aquilo que a gente já vem conversando também há algum tempo, foram feitas várias pesquisas e viu-se que ninguém empolgou até agora, né? E também é muito cedo para uma terceira via despontar nesse momento, tá, gente? O Sérgio Moro está com quase 10%, isso aí já é fora da curva, tá? Se vocês verem a pesquisa que saiu hoje, está todo mundo ali estagnado, e o Sérgio Moro começando uma candidatura já com 8%, 9%, já é bastante interessante dentro dessa disputa. E se a gente olhar para os outros demais candidatos, eles mesmo que congelaram o Gani nesse meio do caminho, meio que não cresceram em nenhuma perspectiva. Então, concordo contigo quando você fala, então, ao olhar para esses cenários, para essa floresta, não ver ninguém despontando, por que não o Leite? Porque um nome novo, um cara que governa, um cara que já estava no executivo, uma cara nova, um cara que pode dar gás aí nessa disputa. Por que não? Então, assim, eu acho que tem dentro disso esse cálculo, sim. Lá em outubro, o Kassab realmente acreditava que esse nome novo poderia ser o Pacheco, mas a gente viu que o Pacheco, o presidente do Senado, nunca se colocou, de fato, nessa disputa, ao contrário do Leite. A gente vê, analisando a postura do Leite nessas últimas semanas, que ele vai ser candidato. Se esse cenário presidencial não avançar, ele vai retomar, sim, aquela questão de tentar ser reeleito para o governo do Rio Grande do Sul. A gente pega isso baseado nas próprias declarações do Leite há 10 dias atrás. Então, o Leite está no jogo, o Leite o Leite é muito novo, e para o Leite ficar fora da política 4 anos, ele vai perder todo o capital político que ele construiu nesses últimos tempos. Então, é interessante para ele estar nesse game, é interessante também jogar esse jogo que vai começar a partir agora de fevereiro, março. O café com leite, ele é um candidato competitivo. Obrigado, Eric. Nossa, essa foi no nível. Olha! Tchau, gente. Tirou, Gani, sensacional. Obrigado, muito bom. Felipe. Você sabe Vindo de você, eu achei no timing perfeito, eu achei Felipe uma tá fazendo provocação. aula, cara. porque emendou no comentário do DK, né? Que ele tava falando, não, ele é competitivo, ele vem, né, inspirado na tua escola de humor. Sensacional. Na sua escola de humor. Sensacional. Ô, Eric, eu posso fazer uma pergunta, porque... Sério, por favor. Acabou o programa. Ô, Eric, vamos voltar agora à parte séria de novo. Eu estava vendo esse fim de semana uma análise, né, do também analista político Valdo Cruz, e ele falou que o presidente Jair Bolsonaro já está realmente muito preocupado com a questão da imagem dele perante a população, e os assessores dele já estariam trabalhando
essa imagem do presidente para que ele possa virar esse jogo em cima do ex-presidente Lula, já que ele está em segundo lugar nas pesquisas. Duas coisas o analista falou que os assessores estariam preocupados. A primeira é que eles defendem que o presidente demita o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que mais tira votos do que acrescenta votos para o presidente. E o segundo é que com relação às vacinas, que o presidente deu apoio às vacinas, pois ele estaria conquistando uma boa parte do eleitorado, mas o presidente estaria contra essa determinação dos assessores. O que você acha com relação a isso, Eric? E o que você ouve, o que você está vendo aí em Brasília com relação a isso? Dani, eu acho que essa sua pergunta conversa com a pesquisa de hoje, tá? Essa é uma pesquisa agora no início da tarde, que mostra que basicamente todo mundo está meio congelado ali desde julho do ano passado para cá. A turma tem flutuado mais nessa questão na margem de erro, 2 para cá, 2 para lá. E o Bolsonaro até conseguiu ali avançar 4 pontos percentuais na última pesquisa, chegando a 28%. A que se deve esse crescimento um pouquinho fora da margem aí, da margem de erro, saindo desses 2% para baixo, 2% para cima? Ainda é uma incógnita, tá? Se isso tem relação com o discurso dele sobre vacina, se isso tem relação aos últimos episódios do presidente do Palmares, do Instituto Palmares, ainda a gente não tem essa resposta. A grande questão, Dani, é que o Bolsonaro, em algum momento, vai ter que conversar com o centro, tá? Quando ele estica a corda nessa questão das vacinas, estica a corda em algumas questões que a gente viu já na campanha passada, que vai para questões de religiosidade, questões de costumes, de uma forma geral, ele está falando muito ali para o bolsonarista raiz, o que já vota com ele. Só que não vai ser o suficiente, Dani, para ele ser reeleito. Ele vai ter que conversar com o centro. Aí que está a fórmula mágica. Qual vai ser o discurso? A vacina vai ser o suficiente? Ele suavizar o discurso com a vacina vai conversar com esse centro? Tenho minhas dúvidas. A gente vai ter que acompanhar para ver se isso vai ter efeito. A questão de Palmares, que aí conversa com questões também de costume, ele flexibilizando, demitindo, vai conseguir votos em cima disso? Temos que acompanhar. Então, o Bolsonaro vai ter que, ele já tem aquele core dele, aquela coluna de eleitores dele, bolsonarista, mas agora ele vai ter que se inclinar para o centro. Aí, quando ele começar a se inclinar, que a gente vai começar a ver de fato se está tendo efeito ou não. Está aí o grande nó, está aí a grande peça-chave para os marqueteiros, está aí a grande peça-chave para a turma que está no entorno do Bolsonaro. Como fazer que esse centro, que votou nele em 2018, que não é o eleitor bolsonarista, volte a votar nele agora nessa eleição de outubro. Se vai ser o antipetismo, se vai ser a vacina, o que vai ser encaixado nesse puzzle, nesse quebra-cabeça, a gente ainda não tem a resposta, tá? Até porque até as pesquisas estão flutuando, a gente não tem dados aqui que mostram, o Bolsonaro fez tal atitude, essa tal atitude refletiu, trouxe mais votos. Mas falo para vocês, o que ele vai concentrar agora, os marqueteiros, a entourage, o núcleo duro da campanha dele, vai ser como resgatar a turma do centro, como fazer a turma do centro fazer votar nele novamente em outubro. Boa. E aí, Cabral, mais perguntas aí para o Eric? Vem cá, já que estamos tranquilos aqui de perguntas, vice do Bolsonaro, quem vem? Ainda está em aberto. O Braga Neto sempre foi o mais cotado, o Braga Neto que é o ministro da Defesa, mas independente do quem vem, não vai ter vai trazer muito voto para o Bolsonaro, né? O Bolsonaro em si já é a estrela da chapa. Ninguém que vier abaixo dele vai conseguir agregar alguma coisa de diferente, tá? A troca partidária, se eu não me engano, vai até o final de março, correto? Por que eu estou te perguntando isso? Porque se o Alckmin mudar
de partido ali para o PSD, a gente pode entender que ele sai para governador. Se ele não mudar, quer dizer, é o ponto decisivo ali para saber se ele vai ser vice ou não, né? Do Lula. O Gani, essa questão dele sair para governador ficou para quinto plano, tá? Isso aí já foi abandonado mesmo. A tendência aí, hoje ele está flertando até com um PV, que pode ser a segunda opção, e não deve seguir aí com um PSD. E aí seria muito esquisito se ele fosse para o PSD e depois fosse para a chapa do Lula, né? Tendo em vista essa construção que está tentando ser feita em torno do Leite. O Leite candidato a presidente pelo PSD, o Alckmin puxando voto pelo PSD em São Paulo para o Lula, e essas coisas iam se chocar. Então, a questão para governador, esquece, isso de fato já foi abandonado, o Alckmin está querendo mesmo estar na chapa com o Lula, agora falta só saber por qual partido que ele vai entrar, por qual partido que ele vai ingressar nisso. Ô, Eric, uma pergunta. Na sexta-feira, o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Sérgio Moro se encontraram em São Paulo e, segundo Temer, o Moro procurou para conselhos. Qual que seria o intuito aí desse encontro? O Moro tem conversado com todo o MDB, tá, Dani? Ele tem conversado com a Simone Tebet, na tentativa de que, aquilo que a gente conversou, de que vai ter esse filtro de desistência aí, entre até maio, quando a gente vai ter mais cristalino, que são os candidatos, o Moro está tentando trazer para ele alguns partidos. Então, ele conversou com a Simone Tebet, tem conversado com o Temer, e isso é até interessante, Dani, porque ele também está na seguinte lógica: se eu for presidente, eu vou governar com os melhores de cada partido. É um discurso até muito parecido com o que a Marina fazia ali em 2018 e 2014. E por que ele está se colocando dessa forma? Por que ele está conversando com diferentes frentes da política? Para mostrar que, se ele for eleito, ele vai ter governabilidade. Se ele for eleito, ele vai conseguir colocar alguma agenda dele, que seja a agenda econômica, ou uma agenda também voltada para os costumes, de pé. Então, é importante ele fazer esses flertes, ter essas conversas, porque também é uma tentativa de sinalizar para os eleitores, para os investidores, para quem está querendo aderir à campanha dele, de que numa possível vitória ele vai ter respaldo dentro do Congresso, vai conseguir formar uma base aliada. Então, vai muito nesse sentido de também tentar construir ali uma candidatura única nessa terceira via e depois também, logicamente, sinalizar governabilidade no possível governo em 2023. Boa. O Eric, posso? Pode. Mais uma aí? Eu tenho uma última, mas não, pode manda aí. fazer. Não, eu vou mudar de assunto. Era só o seguinte, na eleição passada, se falava muito numa renovação do Congresso e tudo mais, né? E aí, em termos práticos, não mudou muita coisa, não. O Eric, você acredita aí que vem esse discurso de novo de renovação do Congresso, ou não, volta aí a velha política como sempre? Eu tenho uma dúvida para falar em renovação de Congresso. Manda, Cabral. Vai na dele, o meu é muito pontual, é um nome. Tá, eu acho que essa onda diminuiu bastante, tá, Gani? Tanto com relação a essa renovação, quanto aquela questão de combate à corrupção, né? Eu acho que essa foi uma onda de 2018. A gente tem que ficar atento, Gani, é bom você pontuar isso, para saber qual é a nova onda que vai vir, tá? Essa onda que a gente viu em 2018, a gente viu numa crescente e isso foi que levou o Bolsonaro a ser eleito presidente e muitos ficaram descrentes dessa onda, né? Aquela onda, aquele tsunami subindo, né? A turma estava descrente que é isso? Então, a gente pode ter sim esse efeito agora em 2022, a gente não sabe o que vai ser, mas a gente tem que ficar atento para ver qual é a onda agora que deve vir. E aí eu chamo a atenção, porque isso conversa demais com a turma de centro. O eleitor de centro não é um eleitor que está ali ativo, não é um eleitor que está ali, ativo que eu falo no WhatsApp, nas redes sociais. Quem está ativo nas redes sociais, batendo boca com um, com o outro, é a turma dos extremos, é a turma que está ali, já tem uma posição. O eleitor de centro é aquele eleitor mais observador e que na reta final toma uma posição. E aí, Gani, que ao
que a gente pode ver essa onda crescer sendo conduzida por esses eleitores de centro. Por isso que é muito cedo hoje a gente dizer quem vai vencer essa disputa, para onde que vai essa onda. Mas, como você colocou, assim como existiu lá no ano passado, em 2018, perdão, essa onda anticorrupção, uma onda anti-PT muito forte, que onda que pode vir agora em 2022? O que a gente pode ver como nascedor aí de uma nova vertente política? Então, vamos ficar atentos, porque isso pode acontecer sim, como aconteceu em 2018. 2018 tinha ali um rescaldo das outras eleições, um cansaço com o PT, um desânimo com o PSDB, e a gente pode ver o surgimento de algo novo ou não nessa eleição. É ali que a gente tem que realmente ficar de olho, porque os movimentos sociais do centro são movimentos meio tardios e que a gente tem que olhar para pegar isso, para não perder essa onda também. Deixa eu tirar uma dúvida. Um nome pontual. Eu estava lendo não sei onde. Pode ter sido até contigo mesmo, porque eu falei lá que eu estou recebendo o WhatsApp teu através de uma corretora. Que Mourão vem senador pelo Rio Grande do Sul. Primeira pergunta é apenas uma curiosidade. Por que Rio Grande do Sul? Ele já tinha cogitado o Rio de Janeiro. Por que foi para lá? Para peitar leite, alguma coisa, puxar voto? Teve alguma estratégia pensada ou não? Cabral, essa eleição para Senado vai ser uma eleição muito difícil, tá? É a eleição de uma vaga só. Então, assim, ele deve ter feito esse cálculo ao olhar para o cenário Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, as coisas ali estão meio encaminhadas já tem algumas chapas com mais densidade que a dele dentro da questão política. Eu acho que o perfil dele conversa muito mais com o Sul do que com o Rio de Janeiro. Então, acho que o cálculo dele, ao olhar para essa disputa que só tem uma vaga, fala, opa, eu me encaixo mais nesse discurso, mais nessa mentalidade que existe aqui no Sul, do que nessa mentalidade que existe ali no Rio de Janeiro, basicamente, onde ele ia tentar também. Então, acho que no final foi o cálculo que ele fez. Fora que ele é gaúcho, né, de Porto Alegre. Nasceu lá. Mas o fato dele ser gaúcho não quer dizer muita coisa, tá? Sim, mas é um fator também, né? Desculpa, Cabral. Não. De paz, só uma dúvida. Você acha que Bolsonaro sobe palanque? Que eles dividem palanque? Eduardo Paes... Toda de senador do Mourão no Rio Grande do Sul se vingar, se ele mesmo vier candidato. Você acha que ele e Bolsonaro fazem campanha juntas ou a briga é tão feia que não rola? Eu acho que o Bolsonaro tem por si só, ele já é uma história, o Bolsonaro tem por si só um espaço bem grande no Sul como um todo, tá, Cabral? Eu não sei se ele vai precisar do Mourão, eu acho que vai ser mais o Mourão querendo pegar carona na candidatura do Bolsonaro do que o contrário. Chega a fazer rua juntos? Cortou. Rua, corpo a corpo, palanque, vocês acham que eles chegam a fazer algo juntos? Eu acho sim, por que não? Eu acho que não tem. Na hora da eleição, todo mundo se abraça e esquece o passado e todo mundo quer tentar se reeleger ou ser eleito. É aquela velha história. Eles começam a se unir ali por uma questão pragmática, uma questão, se o Mourão começar a puxar votos de fato no Sul, ele vai ser chamado para todo café da manhã ali no Palácio Planalto de novo com o Bolsonaro. Então, assim, a turma da política pragmática, Cabral, é isso que sempre prepondera, principalmente em tempos de eleição. É o famoso vamos trabalhar junto, depois a gente vira inimigo, né? Por aí. Fechou. Ô, Eric, a minha última pergunta, de verdade, é o seguinte. A gente começou falando de combustíveis, falou, é a pauta da semana, é a pauta do dia aqui. Depois a gente falou sobre Eduardo Leite, a segunda pauta do dia. Mas está rolando uma conversa desde a semana passada sobre uma reforma tributária. Isso prospera ou já não vai rolar? Tenho a expectativa, sim, Felipe, de apresentar o relatório essa semana na Comissão de Constituição e Justiça, colocando também todo mundo na mesma página. Essa proposta
trata mais especificamente das questões de consumo, tá? Não é aquele projeto que o Arthur Lira capitaneou, que trata sobre lucros e dividendos, taxação de lucros e dividendos. Essa segunda proposta está completamente escanteada lá no Senado. E aí, os senadores agora querem avançar com uma outra PEC que trata basicamente da questão dos consumos. Tem muito ruído, tem muita peça desencaixada aí, tá, Felipe? Pode ser apresentado esse relatório. Aí qual vai ser a dinâmica? Vai ser feito um pedido de vista. O que é pedido de vista? Mais prazo para análise. E isso vai ficar para depois do carnaval e a gente vai ver quando que isso vai, de fato, voltar para essa comissão. Lembrando que depois dessa comissão ainda tem um plenário do Senado para ser debatido, mas não é um tema prioritário em Brasília, não é um tema que os parlamentares estão se debatendo para votar aqui não, essa PEC, que é a PEC 110 da reforma tributária. E antes de encerrar, Felipe, tem um outro tema também, que sai um pouco do escopo do Congresso, mas que o mercado financeiro está muito de olho, que é a sessão que vai ter amanhã, Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras, tá? Ali nessa Assembleia vai ser um dia inteirinho de debate entre os acionistas da Eletrobras, justamente para definir a questão da privatização da estatal. É a penúltima etapa antes da privatização da Eletrobras. Semana passada teve vencida a etapa do TCU, o TCU deu o sinal verde. Amanhã tem, então, essa Assembleia da Eletrobras, é ali que vai praticamente modelar, e a última etapa depois é basicamente a venda das ações da União dentro do mercado financeiro, dentro da Bolsa de Valores. Então, isso também, para quem olha para questões setoriais, deve mexer com o mercado amanhã, ao longo do dia, na medida que forem saindo informações da Assembleia, porque a Assembleia vai ter que ser consenso. Tudo que está ali vai ter que ser consenso, ou seja, todo mundo vai ter que dar o aval, e aí a gente está falando desde de redução das ações da Eletrobras, desde da modelagem, tudo que está envolvendo esse debate. Então, é aí que o mercado também vai estar de olho. Tem muita gente grande no mercado financeiro que tem posição na Eletrobras, que tem, inclusive, participações na Eletrobras. Então, esse também é um tema fora Congresso, que a turma vai ficar bastante de olho no dia de amanhã. Maravilha, então. Eric, muito obrigado mais uma vez estarmos juntos aqui nessa segunda-feira. Abraço para você, ótima semana e aproveita com cautela aí, com moderação. Carnaval, hein? Que segunda-feira não estaremos juntos. Até daqui a 15, então. Até o mês que vem, Eric. Até o mês que vem. Obrigado, Felipe, Dani, Gani, Cabral pelas perguntas, o Felipe aí do chat também. Eu vou te encaminhar por e-mail um e-book de piadas novas para o mercado financeiro, para a gente melhorar um pouquinho mais aqui a qualidade do programa e a gente não perder tanta audiência aí como a gente perdeu nas últimas meia hora, tá bom? Um abraço. A gente vai evoluir e não ser mais café com leite nas piadas. Valeu, Eric, abraço. Sensacional. Excelente. Grandes nomes do humor. Grandes nós do humor. Chico Anísio, Felipe Nascimento, e eu e o Dani, a gente está nessa escola pegando, né? E o Cabral, que não aprecia esse grande humor nosso. Vocês chegam lá, fiquem tranquilos. O Cabral tá muito a praça é nossa, ele não vai entender esse humor refinado. Cabral. É muito ruim, mano. Mas é muito ruim. E eu tô vendo aqui, eu tô procurando em site russo, que eu não tô achando nenhum site russo. Diz que Putin começou a falar 3 horas que ele vai reconhecer todos os separatistas lá. Falou mesmo. Eu tô procurando em site russo isso. Ô Cabral, antes da gente falar da Rússia, o Eric DK estava falando aí de Eletrobras, eu lembrei essa semana a gente tem Petrobras, a gente tem Vale divulgando resultados também. E aí a grande pergunta, né, para já antecipar aos movimentos, existem algumas estratégias? Você está pensando em fazer alguma estratégia para pegar esses resultados? Eu fiz com o Itaú, me dei bem, e fiz com o Itaúsa e cheguei tarde demais. O grande boom já tinha acontecido quando eu entrei. Então eu vou ver se dá para fazer amanhã Petro e Vale, que saiu o resultado. Pode ser que a conclusão seja que não dê mais tempo, já foi. Tá. Para ver ou notícia muito boa, ou balanço muito bom, ou balanço muito ruim. Balanço neutro, desmonta a operação, sai próximo do 0 a 0 e segue a vida. Não é a operação para se casar, é a operação para ficar com ela 2, 3 dias só.
ou resultado muito bom ou muito ruim de Petro e Vale. Então, resumidamente, um strangle, provavelmente, de Petro e Vale, comprando call de Petro, para se o resultado vier bom e ela porrar, ganhar, comprando put de Petro, que se o resultado vier pior do que o esperado, ela despencar, ganhar com a queda. E se o resultado vier como esperado, ela não vai subir nem cair, ela vai andar de lado, desmonta a operação. O mesmo racional vale para Vale. Se vier muito bom e ela porrar, ganha com a call. Se vier muito ruim e ela despencar, ganha com a put. E se o resultado da Vale for neutro, zero operação, fica próximo do 0 a 0. Realmente eu vou fazer um strangle. Amanhã, se eu fizer, eu trago à tarde para mostrar para vocês. Maravilha. E, claro, quem quiser saber mais... Curso em 10 de março, hein? Siga o Alexandre Cabral, que tem todas as informações. Tem lista de espera, tem... Lista de espera aula. até hoje para poder ganhar uma pregada de coisa lá. Quem entrar na lista até hoje ganha 240 contos de curso, 2 meses de Saravale Pro, 2 meses de Saravale Financiamento. Então, mas tem que entrar até hoje na lista de espera. A partir de amanhã, o carrinho vai estar aberto para todo mundo, mas a lista de espera, quem entrou hoje, vai receber um e-mail diferente de quem se cadastrar amanhã. Só falar com o professor Alexandre Cabral no Instagram. É isso? Vai no Instagram, lá tem um link que vai direto para... A gente só vai querer teu nome, acho que nome, e-mail e celular, coisa assim. É muito rápido. Coisa sussa. Ô, Cabral, você falou, né, dessa questão aí do Putin. Tem aqui, ó, saiu na TV estatal russa, que o Putin falou com França e Alemanha, informou França e Alemanha das suas intenções de reconhecer. E essas imagens aqui que a gente está soltando agora são imagens bem fortes aí sobre um vídeo, né, de veículos de combate da infantaria ucraniana destruídos. Aí a gente falou pela manhã, né, de um ataque na região russa de Rostov. 5 membros do grupo teriam sido mortos nesse ataque. Essas imagens são da TV russa. E também outras imagens que a gente tem de uma explosão que atingiu o centro de Lugansk, perto da missão conjunta do monitoramento de cessar-fogo. Os primeiros relatórios indicam aí que um veículo foi atingido, um representante dessa autoproclamada república ficou ferido. Ou seja, essa é a imagem aqui, ó. Essa é a imagem do centro de Lugansk, né? Esse Lugansk aí é uma dessas regiões autoproclamadas, né? Russa, né? Uma república, seria uma república independente, né? Da Ucrânia, seriam terras separatistas. E aí a briga, pelo que a gente está entendendo, é que não sabe se foi a Ucrânia que fez algum tipo de ataque nessa região que se autoproclama independente, né? Ou seja, essa é uma explosão aí no centro de Lugansk. E aí é perto da região ali que está tendo um cessar-fogo. Ou seja, 3 informações bastante importantes. As imagens de Lugansk, as imagens dos tanques ali, né, da região de Rostov, e também a informação de que Putin falou com Alemanha e com França, falando que vai reconhecer essas regiões autoproclamadas. E isso pode trazer um caldo a mais ainda aí para as bolsas, né? Isso pode trazer um caldo a mais aí para os mercados, sejam russos ou sejam... tá trazendo caldo mesmo. Os futuros americanos que estavam subindo, né, Dow Jones e S&P, já caem fortemente. Dow Jones caindo 0,91, o S&P caindo 1,26 e a Nasdaq futuro caindo 1,9, né? Uma coisa bastante, uma queda bastante acentuada aí nas bolsas americanas, que estão fechados, mas nos futuros americanos. Vamos trazer todo mundo aqui para a gente conversar. Eu só quero falar sobre uma isso. coisa. Diga Eu lá. amo as redes sociais, mano. Diga. Eu acabei de falar que eu tava vendo num site, um cara no meu Instagram e me deu a lista de sites russos que atualizam mais rápido. É muito louco isso, rapaz. É muito louco isso. É muito louco. Meu telefone do Instagram é a única coisa que tá piscando aqui. Tá piu, piu, piu. Eu falei, que porra é essa? Não para de piscar. Eu fui ver...
Agora eu não tenho a menor ideia como é que se pronuncia isso. Ele falou, demora um pouquinho, mas traduz para o português e traduz mesmo aqui, ó. Putin disse a Macron e o cara da Alemanha, né, Olaf Scholz, que em breve assinará um decreto reconhecendo o DNR e o LNR. Até aqui, como retornar a voz apareceu devido à máquina, Putin terá discurso televisionado aos russos em 21 de fevereiro, que hoje já começou Mas o discurso já foi lá. já esse discurso aí. Já acabou? Já foi. Começou 3 horas da tarde. Mas começou com o horário que aqui tá dizendo que ainda vai ter, sei lá. Não, já E foi, ele me mandou até o YouTube Já foi. aqui do vídeo. 3 da tarde muito aqui, louco. 9 da noite lá. Já foi. Mas é isso mesmo, pessoal. É gente boa, dá todas as fontes aí. Porra, o cara me deu várias fontes. Me deu 3 fontes aqui, ó. Tá ao vivo, ó. A minha fonte na Rússia deu essas imagens. Ó, tá ao vivo aqui, ó. O que ele mandou tá ao vivo. Tem 18 mil assistindo. Show de bola. Ô, Cabral, eu acabei não falando, mas vou pedir pro pessoal pôr o QR Code aí pra entrar na sua lista. O pessoal tava me falando Por favor. aqui que tem um QR Code. Deixa eu ver se entra bonitinho aqui. Na lista de espera do próprio Alexandre Cabral, do curso de opções do Alexandre Cabral. Já tá na tela. Já está na tela. E é isso aí. Apontem o celular aí e se inscrevam. Bom, a gente está se encaminhando para o final dessa nossa transmissão do BMC Market dessa segunda-feira, comecinho de semana. Mas bolsas nos Estados Unidos fechadas. Aqui no Brasil estava subindo, estava caindo, depois estava subindo de novo e agora cai de novo. Bastante oscilação, né? Bastante volatilidade e depois dos 7 pregões consecutivos de alta, a gente está engatando aí o 3º pregão consecutivo de baixa. E aí, para a gente encerrar esse nosso BMC Market, queria as considerações finais aí do Alan Gani. O que podemos esperar dessa semana? O que você destaca nessa segunda-feira, pré-carnaval? Então, essa questão aí da Ucrânia e da Rússia, ainda acho que vai dar muito o que falar. Mas algo que me chamou a atenção que eu li, o Felipe, é o seguinte, a Bolsa não subiu só no Brasil, mas ela subiu fortemente também no Chile, na Colômbia e, se eu não me engano, no Peru, no México. Ou seja, tem um movimento aí do fluxo vindo para os emergentes da América Latina e não só para o Brasil. Então, achei bastante curioso isso, que a gente sempre fala, né, do dinheiro vindo para o Brasil, mas demais países emergentes também houve essa entrada aí de dólares. Eu posso botar uma pimenta e rolar um pau no chat depois que o Gani acabou de falar? Manda ver. Posso? Vocês deixam? Manda. O presidente do Chile é esquerdopata animal, não é? E o dinheiro foi para lá. Então por que o dinheiro não poderia vir num possível governo Lula? Que eu quero que não venha. Não quero que Lula seja eleito. Nunca. Mas por que não poderia vir? Se foi pro maluco o cara lá do Chile também. Olha a confusão do chat valendo. Pá! Fogo no parquinho. Você sabe, o Campos Neto, Valendo. Pá. ele disse semana passada, fala do Campos Neto, que ele tem uma percepção de que os investidores, eles estão menos avessos a risco, menos preocupados com quem quer que ganhe. Que ele acredita, quer dizer, na visão dele, os investidores estão mais pragmáticos, assim. Enfim, achei interessante também essa fala dele, né? Que esse risco de transição seria menor. Fala, não é nem do Campos Neto, né? É a fala do Campos Neto sobre a percepção dos investidores. Pois é. Campos Neto falou isso, Rogério Xavier falou isso, e ele que nem mora no Brasil, né? Ele disse que tem Rogério Xavier da SPX. Enfim, falando sobre esse movimento dos investidores e dos gringos também, né? Que estão saindo de mercados bastante pressionados lá fora. Mais ou menos, que quem quer que ganhe, se é A, B ou C, mas o Brasil continua sendo o Brasil. Isso na visão dele sobre os investidores. Né? Será que eles pensam assim que, pô, você sabe que vai levar uns trocadinhos a mais mesmo quem tiver lá, se for eleito?
está precificado. Já está no preço o negócio. Eu ganho muito mais dinheiro do outro lado, mesmo sabendo que um pedaço meu vai para alguém. É uma dúvida que eu tenho para perguntar para um gringo. Chegar, o gringo, que conta você faz? Você faz a conta, eu vou ganhar dinheiro mesmo e o roubo faz parte do imposto para mim. Eu pago IPI, ICMS, ISS, não sei o que e taxa roubo. É isso? Para poder continuar investindo pesado, é uma dúvida que eu tenho. É sério, eu tenho essa dúvida. Não é maldade minha agora política, não. É chegar para um maluco dele, vem cá, olha tudo que aconteceu no passado. Ok, se ele foi eleito, vida que segue, ninguém vai se matar aqui. Mas por que para você é tão indiferente? Eu tenho essa curiosidade do caramba para ver o que está no subconsciente dele. É do tipo, PIB lá cresceu 8%. Então eu ganhei dinheiro, eu sei que tem mais uma taxa a mais. Não sei, é curiosidade pura. Fogo no parquinho no chat. Curiosidade pura. É igual a análise que faz por ser estatal, né? O banco ABC, tudo privado, tem o Banco do Brasil, que é estatal, já está na conta ali. Então o Brasil estaria na conta ali, qualquer tipo de coisa. Fortes declarações. Porque, se os caras estão botando muito dinheiro no Chile, o cara do Chile é doido, é lunático, e tá indo, então eu acho que rola muito disso. Quer dizer, se eles começarem a ver que o país está indo a uma Venezuela da vida, eles vão embora e 2 tapas. Agora, se ele vê que vai ficar aquele assim, crescendo, ok, de boa, dinheiro não tem pátria, né? Sei lá, eu tinha vontade de chegar para um gringo e falei, qual é? Igual quando a gente falou no Portfólio Global, hein, Gani, com o advogado Emanuel, ele falou o seguinte, dinheiro não tem cor, não tem ideologia, não tem nada. Ele só quer saber se é lícito ou ilícito. Exatamente. E mesmo assim, ainda se é ilícito... O Emanuel foi da semana passada? Foi da semana passada, muito o advogado. boa. A gente falou com o Fernando, direto lá da Rússia, e o Emanuel gravado. Verdade. Foi sensacional. É isso então, pessoal. Ô, Cabral, então essas foram as suas considerações finais? Mais algum pitaco? Não. Só pimenta mesmo? Só que 4 dias para o carnaval. Sexta-feira aqui a gente vai vir com colar, aqui é tobogama. Ô, Cabral, a gente vem com colar. Você não sabia, mas segunda eu tô escalado e terça você tá escalado. Você sabia disso? Como é que é? Segunda eu tô escalado e terça você tá escalado. No carnaval? O mercado financeiro não para. Esquece, Nicole. Última nota fiscal vai ser emitida sexta. Ô, Felipe. Fala, Morales. Considerações finais. Mas não vamos vir quarta. Deixa eu dar umas considerações aqui para uma notícia que está no nosso portal, que eu acho que é bem interessante. Uma coisa lá, a Sônia Abrão também. Carlinhos Maia investe mais de 100 milhões de reais para abrir o próprio banco. A minha questão é, da onde que ele tirou 100 milhões de reais? Não, o cara Essa é a sua questão? Essa é a minha questão, mas enfim. E o nome do banco vai se chamar Girabank. É que você é pobre, é talma de pobre. Aí você fica assim, o cara tem 100 milhões de comprar, Gani tem 40. Por que você não, ele não pode ter 100, maluco? Gani que, tem 20 mil seguidores, tem 40. O cara tem uma porrada de seguidor, não vai ter 100? Lembra que Gani falou pra gente o negócio do de renda dele, tava com 40 milhões. Como 100 milhões de Deus. E tem muito seguidor, né? Você que é pobre. Eu prefiro continuar aqui no BMC Market. Valeu, Felipe, é isso. Maravilha, então. É isso, pessoal. Abraço pro Gani, pro Cabral, pro Morales, pra nossa audiência aqui no nosso canal do YouTube e também você que está nos acompanhando no Profit Pro da Neylógica. Deixa eu falar, não se esqueça de entrar no nosso canal do Telegram. Nosso canal do Telegram, vou deixar o link aqui no chat, se inscreva lá. Notícias, informações, análises, opiniões, tudo que você precisa saber aí ao longo do dia para fazer os melhores investimentos e para tomar suas decisões, você encontra lá, minuto a minuto, no nosso canal do Telegram. É isso então, pessoal. Forte abraço. Fiquem agora com o The Trade. Eu volto amanhã a partir das 2 horas da tarde. Tchau, tchau.